Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de extensão. Leitura criativa, os processos envolvidos no ato de ler, contar e encantar. Nós vamos falar sobre usar a leitura lúdica é muito importante para a imaginação e também para incentivar a contação de histórias. Isso, nós vamos começar então o vídeo com uma citação do site Sagrado Rede de Educação, sobre os benefícios da contação de história na educação infantil. Além de estimular a imaginação, a oralidade e a escrita, a contação de histórias é uma prática pedagógica que exercita as conexões neurais da criança, fazendo com que ela se identifique com as situações e desenvolva meios de lidar com seus sentimentos e emoções. Mais do que o proveito criativo, o aluno também reencontra nas histórias suas memórias e afeições. Deste modo, a leitura em voz alta pode contribuir com o aumento da concentração dos pequenos e diminuir comportamentos hiperativos, ansiosos ou agressivos. Então, contar histórias traz diversas vantagens para o aprendizado na infância, como valores morais, sociais, o desenvolvimento lúdico da criança, o compartilhamento do conhecimento, o senso crítico. São algumas das coisas, que a leitura traz para as crianças, que são muito importantes, Alguns pensamentos novos, algumas coisas que eles não conheciam e que aflora isso quando eles fazem uso da leitura, quando alguém lê para eles, É que daí eles ficam bem mais críticos, assim, no caso. Daí eles vão julgando algumas coisas que a gente vai lendo, daí eles vão aprendendo também. Entendendo, Porque a criança, quando eles são pequenos, eles têm muitas dúvidas, Muitas das coisas que a gente conversa com eles têm muitos questionamentos, o porquê, como assim? Então, quando a gente lê algo que eles não conhecem, que não é do mundo deles, eles acabam se perguntando muito sobre aquilo, eles começam a aprender sobre aquilo que a gente está falando quando eles fazem esses questionamentos. E a gente conta para eles sobre o que aconteceu, sobre o que é aquilo, o que significa. A Ler para as Crianças abre um canal onde elas trocam experiências, no caso, com as pessoas que estão lendo, e as pessoas que estão lendo também trocam experiência com as crianças, porque eles vão fazendo questionamentos, eles vão perguntando coisas e tu também vai aprendendo. Isso também é muito importante, muito legal fazer com essas crianças, depois que você leu alguma história para eles, que vocês tenham um diálogo, que vocês contem, quem tá lendo conte um pouco mais sobre a história, sobre o que você gostou, se não gostou, e que a criança também conte o que achou, quais são suas percepções, o que aprendeu com aquela história, com os personagens. Acaba sendo uma troca muito legal sobre a história, onde a criança vai falando um pouco mais sobre aquilo, vai gravando a história sobre o que aconteceu também. O que seria bom, depois que terminar a história, é fazer as crianças desenhar algum desenho do que ela mais gostou na história. Daí elas vão, às vezes, quando conta uma história de algum personagem para eles, eles vão tirando elementos, daí eles vão desenhar, no caso, e com isso eles vão... Claro, tu vai perguntar qual é o personagem, um elemento que tu mais gostou na história. Daí quando vê, eles desenham um personagem, ou até, tipo, se tiver uma árvore na história, a casa do personagem. E assim, tu vai vendo o que eles entenderam na história, que eles mais gostaram e como foi a contação dessa história para a criança. O que ela entendeu, o que ela gostou. Isso faz com que a criança também se lembre, da história. Quando a criança vai contando, vai desenhando, acaba que a história vai ficando mais na memória. Ela pode chegar em casa, contar para os seus pais, e seus pais têm o interesse de procurar qual o livro, qual a história, e recontar para eles, que também traz muito mais sobre a história, Igual uma coisa que às vezes os pais não têm condições de comprar livros, às vezes não tem livros, às vezes na escola também tem uma geladeira de livros que os pais podem levar para casa para contar para os filhos, depois traz de volta. Tem a biblioteca pública que dá para pegar livros. E também tem os aplicativos igual do Amazon e do Esquilo, tem livros infantis. Tu pode usar o celular e contar a história para criança, no lugar de olhar um desenho às vezes, pode contar a história para criança. Isso, tem diversos lugares onde podem ser adquiridos livros gratuitos, livros pagos, se você tiver condições. Então existem diversas formas de ensinar a leitura. Basta querer, ter força de vontade, E para ensinar essas crianças, a incentivar eles, porque realmente é muito importante que eles aprendam desde pequenos sobre a leitura, como é importante, e o ato de ler também já façam com que eles tenham uma noção da escrita, de como se escreve, sobre as letras, Quando eles leem, eles entendem muito sobre quais são as letras que estão sendo utilizadas, então isso já ajuda desde o desenvolvimento da parte escrita deles também.
E também uma coisa boa é levar as crianças talvez na livraria, no sebo. Sebo tem uns livros muito baratos infantis. É legal eles ver outros livros. Nossa, que legal esse livro. Tipo, nossa, que legal esse lugar. Eles conhecer os lugares onde tem livros, não só onde tem brinquedos também. Eles se interessar, ver os Isso. livros, sentir na mão pessoalmente. Folhear as páginas. São todas coisas que podem ser feitas que podem aflorar muito mais esse gosto pela leitura que as crianças possam ter. Depois de todos esses assuntos visados nos vídeos anteriores e nesse vídeo, nós decidimos fazer a criação de um livro infantil. Porque muitas vezes, igual eu falei antes, às vezes as pessoas não têm condições de comprar um livro, não tem onde achar, porque a pessoa não lê, daí ela não sabe onde pode encontrar os livros. Daí seria bom criar um livro desde o início, porque isso é mais em contas, ainda mais na pandemia, que muita gente perdeu o emprego, não tem dinheiro para gastar, porque às vezes tem que comprar alimento, pagar contas. Seria bom criar um livro com EVA, com folha de desenho, dá para criar o que tiver. Com diversos materiais, né? Se você for um educador também, você pode criar esse livro com a sua turma, com seus alunos, usar deles mesmo para eles escolherem o personagem que eles gostam. Eles podem escolher a folha que vai ser usada no livro, eles podem ajudar qual o assunto, qual a história que vai ter no livro, eles podem ajudar você a criar esse livro também, ou você pode usar esse livro que nós vamos criar como um tema para você utilizar também. E também seria bom também criar em casa, os pais ou os familiares criar com as crianças. Porque também não é só na escola que deve ter a leitura, igual dissemos antes. Em casa também. Daí seria bom criar com a criança, com os materiais que tem em casa, que eles também gostam desse momento. Sim, é um momento de interação, né, que é muito importante para os pais também terem, né, não só na escola, mas terem em casa também esse momento. Então, a gente convida vocês a participarem dos próximos vídeos, onde vai ter a criação desse livro. Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau. Tchau.